E vamos mudar de assunto, gente. Mas sem deixar a polêmica de lado. Porque neste final de semana, o youtuber Felipe Neto, amigo de Joel Pinheiro da Fonseca e muito querido por Paulo Figueiredo, resolveu criar uma treta literária na web. E a discussão foi longe, né, Paula Carvalho? Por que não, né? Sábado à tarde, você tá lá, em vez de curtir umas, você pensa, vou pegar aqui a palmeirinha da discórdia, vou postar essa polemiquinha literária aqui com o meu texto. E aí Felipe Neto escreveu: forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis, caps lock agora, hein? Não são para adolescentes! E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Você acha que foi só isso? Não. Teve mais. O fato de você ser ou ter sido um adolescente fora da curva, que ama romantismo e realismo brasileiro, não significa nada perto do mar de jovens odiando livros por aí. E um dos motivos é justamente a forma como a maioria das escolas aplica a literatura como matéria. Ah, mas Mano, larga o umbiguismo e vai ler os replies do meu post. Vai ver quantas pessoas são negativamente impactadas pela forma como a literatura é dada nas escolas. E tem mais ainda que ele escreveu, hein? Tem que ser difícil mesmo, não tem que passar a mão na cabeça de aluno, eles que lutem. Show, amigão. Deu super certo essa estratégia aí nos últimos 100 anos. Beleza. Bom, aí foi a thread do Felipe Neto, certo. Fez a sua defesa de tese no lugar apropriado, que é o Twitter, claramente. E aí as pessoas começaram a opinar. Entre pessoas que disseram, realmente é um saco. Entre pessoas que disseram, olha, acho que as escolas deviam preparar melhor e não só botar ali na lista do vestibular. Deviam dar um jeito e embasamento para introduzir esses clássicos. Teve gente também, como o Chico Sá, que está bem legal a thread dele, ele começou a fazer um passeio, uma viagem pela literatura brasileira, sugerindo autores, falando de obras que são muito interessantes. Aí teve também quem encontrasse ali uma grande teoria da conspiração. Solta agora o tweet do Weintraub. Abraham Weintraub estava quieto, estava na dele, estava ali sabadão, cruzou com isso e pensou, vou contar aqui o que eu acho. E começou. Paulo Freire repaginado. Tenho alertado que famílias bilionárias, marxismo cultural, têm preparado Felipe Neto como a nova referência para a educação. Todos pela educação, STF, Globo, grandes empresas, já escolheram quem vai educar nossos filhos e netos. Gente do Caraca, céu. Caramba, hein? Eu não estava atenta para isso. E se o Felipe Neto abrir uma live, vai ter milhões de pessoas. Então a gente vai ter que levar ele muito a sério. Vai. Será que é isso mesmo, gente? E os clássicos? Devemos ler? Não devemos ler? Que comecem os jogos mortais aqui no Morning Show. Mas vocês sabem que eu tava pensando uma coisa que é o seguinte, essa argumentação que não é feito para adolescente, eu me lembro, acho que todo mundo também vai se lembrar, quando você tá na escola, você tá aprendendo biologia, né? Aprendendo química. Sim. Mas a gente não aprende o básico do básico do básico. A gente aprofunda aquelas 1001 fórmulas, aqueles conteúdos difíceis. Eu sempre tive dificuldade com química, física e biologia. Eu sempre ficava me perguntando o que eu vou ganhar na vida aprendendo isso. Se você for analisar, obras literárias dessa magnitude, com essa importância, também podem ser interpretadas dessa forma ou não? Vocês acham que não? Eu acho que sim, Paulo, mas talvez ele fale... É difícil você dizer que isso é feito para adolescente, não é feito para adolescente. Sim. Então, quer dizer, o conteúdo que nós temos hoje nas escolas é feito para adolescente? Eu não sei, se for analisar, o Paulo até pode falar melhor um pouco como é que procedem as escolas americanas em relação ao currículo, que tem um currículo muito mais avançado do que o nosso. É muito diferenciado, mais voltado ao mercado de trabalho. Eu não sei, eu acho que é uma crítica um pouco sem fundamento. Mas eu acho que assim, o Machado e outros escritores aí que são muito tradicionais da literatura brasileira são importantes justamente para contar também a história do Brasil, né? A cultura, a tradição. Então é importante que esses livros estejam aí contemplados. Agora, pegando carona na polêmica do Felipe Neto, talvez ele seja um pouco exagerado demais aí, mas esse é o objetivo também, né? Cria uma treta literária, mas talvez algo complementar, né? Que você pudesse colocar outros livros ali. Eu acho que ele até chega a sugerir um livro do Harry Potter, né?
para adolescentes, porque aquilo pode estimular, pode aproximar mais o jovem do livro, pode fazer com que ele pegue gosto por aquilo e que futuramente ele passe também a gostar de ler o Machado de Assis e outros escritores. Acho que poderia ser uma coisa complementar. Eu não discordo tanto assim dessa posição do Felipe Neto, não. Eu acho que não poderia excluir esses escritores que são clássicos. Você pensa em agregar, não em agregar, excluir. exatamente. O que você pensa, Paulinha? Eu acho que ele tem um ponto de crítica aí, que é a história da cobrança do vestibular, né? Então, você tem aqueles que são os títulos obrigatórios, que você tem que ler para responder a perguntas no vestibular. Até vários clássicos já vêm ali, né? Com questões do vestibular, que não sei o que, não sei o que lá. E, gente, claro que ler uma coisa para o vestibular não é se apaixonar pela literatura, né? Eu acho que esse é o ponto de crítica que eu acho que é válido. Como fazer o jovem, de fato, se interessar pela leitura? Talvez não através desses livros, mas não apresentá-los também é muito estranho, entendeu? Então, assim, claro, eu acho que podem ter outros que talvez... Como tinha a coleção Vagalume na minha época, por exemplo. Ou livros, por exemplo, do Monteiro Lobato, que eu lia pra caramba, adorava. A própria revistinha da Turma da Mônica, gente. Quem não alfabetizou lendo Turma da Mônica? Agora... Não ignorar, dizer, olha, tem aí um Brás Cubas, mas enfim, vocês nem vão ver, sabe? Acho que também faz parte ler e ter dificuldade de compreender, sabia? Sim. Porque uma hora você lê e você compreende. E isso é tão maravilhoso também, estudando, porque às vezes você leu e não entendeu nada. E aí você vai para uma aula e o professor fala, calma, vem aqui todo mundo. Vamos olhar isso daqui e tentar entender. E às vezes você entende. Interpretar a obra. E aí é um clique. E só a escola vai poder fazer isso. Também, né, a escola vai ajudar, ela vai conduzir. O bom professor, ele vai dar um jeito de conseguir traduzir aquilo, que é muito complicado, talvez, para um jovem, enfim, com seus 15 anos, que não tem maturidade para compreender. Mas eu acho que excluir jamais. Joel Pinheiro da Fonseca, Um Grande Sertão, Veredas, de João Guimarães Rosa, então não foi feito para adolescente? Paulo, eu vou chocar vocês aqui todos hoje. Mas dessa vez, eu discordo de Felipe Neto. Meu Deus do céu! Tô chocado. Minha Nossa Senhora. Meu Deus. A camiseta contaminou ele. Arrepiou o negócio aqui. Eu lavo de casa. Ok, Joel, isso nunca aconteceu na história. É uma primeira vez para tudo. Nessa, o Felipe Neto não... Errou, né? Nessa, né, Joel? Nessa, ele chutou fora. Por quê? Veja só, é chato para um jovem ler alguns dos clássicos, e daí vamos distinguir, hein? Tem clássico que não dá para ler no ensino médio. O Paulo citou O Grande Sertão, Veredas. Esse é um exemplo. Não está totalmente fora de cogitação você ter como leitura obrigatória esse livro para jovens de 15 anos. É muito difícil mesmo, assim, é um livro para adulto mesmo. Agora, outros não. Outros dá para ser lido. Dá para serem lidos. São difíceis? São maçantes? Olha... Num dia de hoje, em que o jovem está ali com o TikTok na frente dele, com estímulo sensorial mudando a cada 10 segundos, é óbvio que sentar para ler um livro, ainda mais com uma linguagem um pouquinho mais difícil, é sim um pouco maçante. Mas esse é o tipo de exercício que a escola tem que estar disposta a fazer, porque o contato direto com os clássicos, ele reserva tesouros para o espírito humano, do qual a gente não pode privar os nossos jovens, sabe? Quando você... ler um Machado de Assis, por exemplo, é um outro registro de uso da linguagem. E o uso da linguagem, ao conseguir ler e entender naquele registro, uma linguagem mais apurada, uma linguagem que tem uma preocupação maior em desvendar aí os escaninhos da alma humana, isso a pessoa se enriquece enquanto indivíduo. Ela é capaz daquilo, ela é capaz de se entender o mundo dela melhor, graças a esse contato direto com os clássicos. Sem dúvida. Precisa de professor para ajudar. Não é só jogar o livro na frente do jovem e dizer, se vira aí, lê, depois eu vou cobrar a leitura de você. Precisa do professor. Então, muito pode ser melhorado, sem sombra de dúvida. Precisa de uma seleção correta. Como eu disse, não dá todos ler. Iracema é chato? É chato pra caramba. Talvez deve para escolher alguns mais legais ali. Mas tem coisa interessantíssima. E eu ressalto especificamente aqui o Machado de Assis, tá? Porque o Machado de Assis, ele é um crime quando ele se torna algo maçante para os jovens, assim, sabe? Porque é um escritor cheio de humor, cheio de ironia, com histórias interessantes, com os contos do Machado são assim uma maravilha. Ele está sendo descoberto agora no mercado de língua inglesa, por exemplo, com novas traduções. Estão descobrindo a riqueza de Machado de Assis, que estava assim além dos cânones literários universais da sua época. Então é muito rico aquilo, é muito proveitosa a leitura.
Os capítulos dos romances do Machado são curtíssimos, então aquele livro que você senta, você sente que a coisa avança, o capítulo passa rápido. Então não tem desculpa, sim, tem que ser dado. O professor precisa estar preparado, sim, precisa fazer esse esforço, mas se a gente consegue, é um valor inestimável para os jovens. E se essa oportunidade não acontecer no ensino médio, para a imensa maioria, não vai acontecer nunca. Muito bem. Paulo Figueiredo, traz pra gente um pouco aí do funcionamento americano das escolas, do currículo, que eu sei que você conhece bem. Olha, se o Joel chocou a todos aqui discordando do Felipe Neto, eu vou chocar mais ainda vocês concordando com tudo que o Joel falou. Tudo. Não tiro absolutamente nada. Caramba! Faz um coraçãozinho de arte. Que fofo. Faz Joel, um coração vocês dois. Fica tão lindo. Olha que você. bonitos. Ai, que fofo. Fofo, né? Olha só, aqui nos Estados Unidos as escolas têm o currículo é diferente, principalmente no high school, que seria o ensino médio, onde você pode, num modelo parecido com as universidades, você já pode começar a escolher as matérias que você quer fazer, mas algumas matérias são obrigatórias, inclusive literatura americana. E já no ensino médio, aí, na verdade aqui tem um negócio middle school, que seria o ginásio no Brasil antigamente, você já começa a ter contato com Shakespeare, com Harper Lee, né, To Kill a Mockingbird, Nathaniel Hawthorne, Mark Twain. Eu cresci muito lendo Mark Twain, sempre foi uma coisa que eu gostei. Então você tem, e Shakespeare, né? Shakespeare é dificílimo de ler. Todo mundo brinca que eu não li Shakespeare como deveria ter lido. Shakespeare é dificílimo de ler, no original em inglês, para quem não é nativo em inglês, então é bem maçante, mas é espetacular, é maravilhoso, a substância toda da vida tá ali, né? Então, esse negócio de você deixar para os alunos escolherem o que eles querem fazer ou não, você não pode deixar todo mundo vendo só a live do Felipe Neto de videogame. E como a Paulinha falou bem aí, o Felipe Neto, ele tem uma influência muito grande entre os jovens, ele talvez seja a pessoa mais influente entre os jovens brasileiros, então ele tem que ser levado muito a sério. Não pela substância das opiniões dele, mas pela influência que ele tem. Ele é uma pessoa cada vez mais influente. Talvez, eu deixaria a sugestão aqui para o Felipe Neto, que ele pudesse contribuir com a solução e não fazer parte do problema. Se o Felipe Neto ousasse ler os grandes clássicos da literatura brasileira e introduzir, e encontrar e ajudar uma forma de introduzir com a influência que ele tem aos jovens, eu acho que seria fantástico. Por que não? Porque eu acho que ele passaria por um processo de enriquecimento intelectual muito grande, né? Que faz muita falta a ele, tadinho. E ajudaria imensamente. Ele é uma das poucas pessoas que tem os instrumentos para falar com o jovem. E não pode ser só live de videogame, não pode ser só memezinho e fazer gracinha na internet. Então, eu, por exemplo, até concordo com parte da substância da crítica dele. Não foi bem apresentado literatura brasileira para mim. Eu sempre gostei de Machado de Assis, mas Álvares de Azevedo, eu confesso para você, não sei nem o que escreveu, não sei nem para que clube que torce. Eu com certeza colei na prova. Tem alguma coisa de errada nisso, né? Eu sou uma pessoa que gosto de ler e não tive uma boa apresentação dos clássicos. Então tem um ponto. Até a crítica que ele está fazendo tem um ponto. Acho que ele poderia ser parte da solução e não só parte do problema.